convido você que pode para dobrarmos os nossos joelhos para falarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, muito obrigado, ó Deus, pelos seus cuidados e pelas bênçãos recebidas de Ti até esse momento. Obrigado por esse primeiro dia da semana. Temos uma semana pela frente e pedimos a Sua companhia, a companhia dos Seus santos anjos junto com cada um de nós. Nos livra, ó Deus, de pecarmos contra Ti, de fazermos aquilo que não é a Sua vontade, mas que possamos andar contigo a cada dia, ó Pai. Esteja conosco, transforma-nos segundo o seu querer e que possamos estar preparados cada dia para morarmos contigo nas mansões celestiais. Ó Deus, de uma forma especial nós queremos entregar esses pedidos de oração nas suas mãos. Pedir que o Senhor abençoe, cure o tio Miguel e seja feita a sua vontade na vida dele, ó Pai. Também de uma forma especial a Érica, o bebezinho, cuida deles, ó Deus, e também que nada de mal aconteça e que tudo dê certo para a honra e glória do Teu santo nome. Ó Deus, nos capacita para ouvir a Tua voz nessa noite. Abre o nosso entendimento, o nosso coração e que possamos ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. E que possamos, ó Deus, compreender a mensagem e sair daqui melhor do que como entramos. De uma forma muito especial, mais uma vez o Senhor capacita o pastor, que ele esteja escondido na pessoa de Jesus e venha falar inspirado por Ti, ó Pai. Nós pedimos essas bênçãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus pais me disseram que sábios não falam muito, que ao invés de palavras preferem a eloquência dos atos. Falácia sem freio é virtude pros tolos. Atuar em silêncio é a glória de poucos. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, Teu silêncio e o sigilo dos Teus planos para mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, Tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira, os frutos do campo, que a seca desfaça a colheita, frustrando os meus planos. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me alegro em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio,
Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pelo teu silêncio diante de um mundo de barulho, um mundo agitado. Às vezes nós clamamos e não entendemos o teu silêncio, mas nós te agradecemos por ele, porque o teu silêncio nos faz pensar, o teu silêncio nos faz refletir, o teu silêncio nos faz entender, o teu silêncio nos faz te buscar. E nós te agradecemos por tantas vezes que o Senhor permanece em silêncio, mas nós te pedimos em oração que o Senhor nos faça entender. Te pedimos agora que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a Evelyn. Se a gente tivesse combinado, não daria tão certo. Abre a tua Bíblia no livro de Jó. E quase que poderíamos dizer Evangelho de Jó. Tamanha a profundidade de Jó. E de fato, para mim o livro de Jó é o livro de uma boa nova. Eu não sei o que você entende de Jó. Qual é o propósito do livro de Jó? Primeira coisa que a gente tem que entender sobre Jó. O livro de Jó não foi feito para mostrar para nós que a gente passa por sofrimento. Esse não é o propósito do livro de Jó. O propósito secundário, que é o qual a gente vai analisar hoje, o propósito secundário é que Deus permite sofrimento, mas que todo o sofrimento que Deus permite é exatamente tudo aquilo que nós podemos suportar. Eu já ouvi pessoas, já conversei com pessoas que me perguntaram: pastor, eu tenho medo, e se a minha vida, olha, eu estou passando por tanta coisa, e se a minha vida Deus quer fazer o que fez com Jó? Não sei se você já sentiu esse medo, por passar às vezes uma semana inteira dando tanto problema, passar um mês com tanto problema, ou alguns um ano com tanto problema, um ano em que dê tudo errado. Meu primo está passando por um momento bastante difícil. Esse dia ele mandou uma mensagem, né? Rapaz, só para piorar tudo, fundiu o motor do carro. Já passou por um momento assim? Que tu chega a rir e pensa, não é possível. Ano passado também, eu consegui fundir o motor de um Corolla. Isso é uma coisa muito difícil, porque é o carro quase infundível. Mas tem uma explicação, calma lá. Eu descobri que o motor tinha sido mexido. Eu estou com ele há 7 anos e faz 7 anos que eu estou num carro com um motor mexido que eu não sabia. Então eu tenho lá minhas desculpas para aqueles que entendem de carro.
E de acordo com o mecânico, ele disse: pastor, esse motor foi mexido, e pelo jeito que foi mexido, ele foi superaquecido. Já teve esse problema? Eu disse: nunca. Então tu tá com um carro com problema. Eu tô há 7 anos, eu nem sabia que tinha problema, mas arrebentou o motor. Fiquei 3 semanas sem motor, e aí andando com o carro, irmãos estavam emprestando o carro, e essa é a bênção da igreja, tantos irmãos oferecendo o carro. E estava com o carro dos irmãos por 3 semanas. E sabe quando tu, finalmente, depois de 3 semanas, tu pega o teu carro? Deus abençoou também diante do problema. Deus abençoou a gente encontrar um lugar com gente honesta, com gente que apoiou, que ajudou, que fez um preço acessível e tudo. Quando finalmente eu peguei o carro, testei, eu falei assim: que beleza, que beleza. Peguei numa quinta-feira. Na sexta-feira, eu fiz as compras pro fim de semana. Eram umas 4 da tarde. Quando eu fui ligar o carro, não ligou. Sabe quando tu começa a rir, porque tu não tem mais para onde chorar ou reclamar? A minha reação foi rir. Eu comecei a rir, eu não parava de rir. Eu falei assim: só pode ser uma piada, que ontem eu pego o carro, depois de 3 semanas com o motor arrebentado, e agora simplesmente o carro não liga. Eu já sabia que não era bateria, porque eu já tinha trocado, já sabia que não era alternador, porque antes já tinha conferido, já tinha checado, e tinha uma coisa que eu sabia que essa faltava fazer, Renê. Motor de arranque. Eu sei, é motor de arranque. Eu acabei de fazer o motor e é o motor de arranque. Liguei para o mecânico, que é um irmão da igreja lá em Palmeira, e ele disse: pastor, estou indo aí te socorrer. E aí ele chegou, não deu 2 minutos, ele disse: é motor de arranque. Eu falei assim: mas ontem eu estava com o carro lá na tua mecânica, até ontem ele estava lá. Eu, homem do céu, me explica isso. Como é que é possível? Como é possível? Ainda bem que esse é mais simples, é baratinho, né? Um problema, a princípio o motor, o nome assusta, né? Mas é simples de resolver. Mas tu pega num dia o carro e no outro já deu um problema. E aí foi o fim de semana de novo que eu tive que ligar para o irmão. Ele falou: irmão, desculpa, o senhor sabe que eu peguei o carro, mas já estragou de novo. Sabe aquela semana, aquele ano que dá tudo errado que acontece? E aqui eu estou trazendo problemas que eu considero problemas pequenos, porque eles não são problemas que envolvem pessoas, são problemas que envolvem coisas, mas às vezes a gente enfrenta problemas que estão relacionados com pessoas. Quando tudo isso acontece, e nós? Será que eu vou ser o novo Jó? Será que Deus vai fazer? Então a gente entende uma coisa: o livro de Jó, ele conta a história só de Jó. E se tu olhar na Bíblia, não tem ninguém mais na Bíblia que sofreu o que Jó sofreu. Ninguém. E não vai ter. Porque Jó era o único ser humano que poderia sofrer tudo o que sofreu. E se um dia você, acredito que não, mas se um dia você sofrer tudo o que Jó sofreu, quer dizer que Deus se importa muito contigo e você é muito valioso para Deus. Por que eu te digo isso? Porque a declaração sobre Jó, do próprio Deus, é de alguém, disse o Senhor, que não há na terra igual a ele. Acompanhe comigo, Jó capítulo 1. Vamos à leitura. Jó no capítulo 1 diz assim, primeiro capítulo, a Bíblia conta, verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. O que é isso? Que reunião é essa? De acordo com o livro Patriarcas e Profetas, esse momento da história, Profetas e Reis, esse momento da história é um momento em que Deus convocou representantes dos mundos, todos os representantes dos mundos, Deus chamou para um encontro. Já pensou na magnitude disso? Talvez alguns estejam pensando assim: mas como assim representante dos mundos? Bom, se você não sabia, existem muitos outros mundos criados, muitos outros. Na nossa galáxia, provavelmente, não. No nosso sistema solar, certamente não. Nosso é o único país, o único planeta habitável. Mas a grande probabilidade é que todos os outros mundos criados estão em outras galáxias. E Deus chama um encontro. Olha que encontro! Os anciãos tiveram um encontro de anciãos hoje ali, em Palmeira das Missões. Já pensou, Ângelo, esse encontro de representantes dos mundos? Ó, que conferência incrível! E a Bíblia diz que nesse encontro aparece Satanás. E ele vai de propósito, de petulante, ele vai de arrogante, ele vai de metido. E a Bíblia conta que, verso 7, perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? A pergunta de Deus é:
não é exatamente de onde vens, mas a ênfase para a gente compreender na nossa linguagem, a pergunta de Deus é: o que tu está fazendo aqui? O que tu está fazendo aqui? E como ele foi de petulante, a resposta de Satanás é por petulância. Quando ele diz de rodear e passear pela terra, ele está dizendo: ué, não é uma representação dos mundos? O senhor não chamou o representante de cada mundo? Eu vim representar o meu. Ou o senhor está esquecido de que esse mundo, essa terra é minha? Fui eu que fiz eles caírem, eu que fiz eles se atrapalharem, eu que fiz eles aceitarem o fruto, eu fiz eles destruírem a vida deles. Fui eu que fiz. Então o mundo é meu. O senhor se lembra, não é? O senhor não se lembra que eu sou chamado príncipe desse mundo? Então o mundo é meu. Eu sou representante, estou aqui. Estou aqui na reunião. Vim assistir também. E então a Bíblia diz, verso 8, como Satanás foi arrogante, petulante, dizendo que o mundo era dele, Deus diz: observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. A resposta de Deus disse, quando Satanás diz o mundo é meu, Deus diz, a resposta dele é: mas as pessoas não. O mundo pode ser teu, mas nesse mundo que é teu, existem filhos meus. E tem um que não tem igual, o nome dele é Jó. Conhece ele, não conhece? É claro que Satanás conhecia. E a resposta é, tanto ele conhecia, que responde Satanás ao Senhor: porventura Jó não tem razões para temer a Deus? Eu acho que ele tem razões, na verdade. E essa é uma grande peneira para nós. Embora o livro de Jó não seja o livro para a nossa história, mas a gente tira muitas histórias, e essa é uma delas. Vou te perguntar: você tem razões na sua vida? Você tem razões na sua vida para temer a Deus? E a pergunta que eu te faço é: não são razões no sentido de Ele é o meu Criador, Ele é o meu Salvador? Se essa é a tua razão, amém. Mas a razão de muitos nós é: eu sou fiel a Deus porque Ele tem me abençoado. Se essa é a tua razão de fidelidade, e se essa é a tua razão por amar a Deus, ela pode ser um risco. Porque por momentos Deus pode permitir que em sua bênção surjam grandes problemas. E diante dos grandes problemas, serei o mesmo? E quando Deus responde em silêncio, Ele continua sendo Deus para mim? Há muito tempo tinha uma música do Arautos do Rei que ela dizia assim, deixa eu tentar lembrar agora, que em cima do laço agora deu um branco. Eu estava com a música na cabeça, deu um branco. Primeiro milagre é confiar. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, para só então começar a voltar, saiba que talvez tal milagre jamais aconteça, pois o primeiro milagre é confiar. A essência de Deus não é acreditar nele, não é buscar ele, não é ser cristão, não é ser adorador, porque você tem sido abençoado. Isso faz parte do relacionamento com Deus, mas não o motivo de eu temer o Senhor, não o motivo de eu buscar o Senhor, não é o motivo de eu amar o Senhor. Se eu amo o Senhor por coisas que Ele faz por mim, de bênçãos palpáveis e visíveis, esse é um equívoco. E é aí que nós abandonamos a igreja, e é aí que nós abandonamos a Deus. Nós não adoramos o Senhor por aquilo que Ele faz. E aí é outra canção do Arautos do Rei. Nós adoramos o Senhor por tudo o que Ele é. E tem diferença. Dizia a canção assim: ó Senhor, te louvo pelo que Tu és. Lembram dessa? Alguns lembram, né? E não por feitos poderosos de Tuas mãos. Eu adoro o Senhor por quem Ele é, não pelo que Ele faz. Eu adoro o Senhor porque Ele é Criador. Eu adoro o Senhor porque Ele é Salvador. Eu adoro o Senhor porque Ele é o meu Deus, não porque Ele me dá coisas ou faz coisas por mim. E esse era Jó. Jó era assim, exatamente assim. E aí então Deus ouve de Satanás: olha, mas Jó tem motivo, não tem motivo? Vamos ver então se ele tem motivo. E aí então, aqui é incrível. Verso 10 é incrível. O verso 10, sabe quando o inimigo revela uma coisa para ti? Quando o inimigo dá com a língua nos dentes. Quando o inimigo deixa escapar alguma coisa, Satanás deixa escapar algo extraordinário aqui.
E eu só percebi, vou ser bem sincero com vocês, só percebi quando eu li uma Bíblia numa linguagem atual, que melhorou a versão essa que eu vou ler. Eu não entendia. E depois que li numa linguagem atual, eu entendi. Diz assim, verso 10. Acaso não cercaste com Sebe a ele, a sua casa e tudo que ele tem? Como eu tenho déficit de atenção, algumas palavras ou expressões mais difíceis eu não entendia. Ou a gente passa por alto. Então quando eu li, acaso não cercaste com Sebe, eu não entendi exatamente a essência. Até um dia em que caiu a ficha, quando eu estava lendo uma Bíblia, numa versão atual. Talvez a sua seja assim. Diz assim, por acaso o Senhor não colocou uma cerca ao redor dele? Você não colocou uma cerca ao redor dele? De tudo que ele tem? Isso é incrível. Essa é uma revelação incrível. É uma entrega, é um choro. É o inimigo choramingando, reclamando. Dizendo assim, olha, o Senhor está falando de Jó, ele teme a Deus, né? Mas eu também. O Senhor faz uma cerca ao redor dele. O Senhor faz uma cerca ao redor dele, de tudo que ele tem. Sabe por que isso é tão incrível? Porque o inimigo está dizendo, abrindo o jogo, reclamando, choramingando, e quando Deus protege, ele não tem o que fazer. Se Deus protegeu, se Deus colocou uma cerca ao redor da tua vida, da tua casa, da tua história, ele não tem o que fazer, porque não tem poder para isso. Porque quando Deus tem o poder e quando Deus cuida dos seus filhos, e ele cerca os seus filhos, sua casa, sua família e tudo que ele tem, é intransponível. E Satanás está entregando isso. A fala dele está entregando, ele está choramingando, reclamando, dizendo assim, mas em outras palavras, eu não tenho poder quando o Senhor protege. Que coisa incrível. E esse, querido, é o primeiro desejo que eu tenho para a tua vida. Que o Senhor faça uma cerca ao redor de tua família, dos teus bens, da tua casa, de tudo que tu tens, da tua história, que o Senhor faça uma cerca ao redor de ti. E o último ponto da mensagem é, por que Deus fez a cerca ao redor de Jó? E vai ser o último ponto dessa mensagem, mas ainda não. A história tu conhece. Então Satanás diz assim, deixa eu mexer nas coisas dele, deixa eu tirar as coisas dele. E Deus disse, tá bom. E a Bíblia conta, verso 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam vinho e bebiam na casa do irmão primogênito. Então veio um mensageiro a Jó e disse, os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, e de repente sobre eles vieram os sabeus e levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a boa nova, ou melhor, a nova. Falava esse ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, só eu escapei para te trazer a notícia. E verso 17, falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram os camelos e os levaram e mataram os servos a fio da espada, só eu escapei. E verso 18, falava esse ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre eles, morreram todos, só eu escapei. Sabe por que nunca ninguém vai ter uma história como a de Jó? Tenta contar quanto tempo essa notícia deu. É que a gente leu rápido, né? Deu uns 20 segundos. Vamos dizer que ele veio trazendo a notícia devagar. Vamos jogar 1 minuto. Em 1 minuto, Jó fica sabendo que ele perdeu o rebanho do gado, das ovelhas, dos carneiros, dos cabritos, dos camelos, os seus servos e, para piorar, seus filhos. 1 minuto. Porque a Bíblia conta, e aqui, como eu digo para vocês, eu gosto de imaginar a cena, e agora eu entro na cena, e entrando na cena eu fico pensando nessa cena horrível, porque chega o primeiro, e a Bíblia diz que enquanto falava este, ainda veio o outro. Então o primeiro estava falando, daqui um pouco Jó está vendo que está se aproximando o outro, e ele traz uma notícia ruim, e aí o outro chega, quando ele estava terminando de falar, o outro chega dizendo, Jó, aconteceu uma tragédia, e aí ele vê que está chegando o outro. Imagina a aflição. Um já trouxe uma notícia de tragédia, o segundo traz uma notícia de tragédia, e o outro está chegando. E você já percebe pela cara da pessoa que a coisa não é boa. E ele diz, deu um problema, sério. E agora chega outro. 4? O que mais falta acontecer?
teus filhos, todos mortos, morreram todos, não sobrou nada, nada. Jó não tem nada além da sua própria casa, da sua esposa e esses 4 servos que sobraram. Quando você começa a ler o livro de Jó, Jó tinha simplesmente uma grande fortuna, porque o verso 3 diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Tem noção do que é isso? Jó era riquíssimo. Se fosse pensar hoje, milionário ou bilionário. Jó tinha simplesmente a maior riqueza do Oriente. Quer dizer, tu passa o mundo, uma linha na metade, e da metade para a direita, Jó é o mais rico. E só para lembrar que o Oriente era o domínio do mundo. No Ocidente, que é a nossa parte do mundo, aqui o nosso lado, Estados Unidos, esse lado aqui, Brasil, era inabitado praticamente, nativo. Quer dizer que da parte mais rica do mundo, Jó era o homem mais rico do mundo. E em 1 minuto, perdeu tudo. Tudo. Então a Bíblia conta a atitude mais linda. Verso 20. Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra, e que coisa linda, a Bíblia diz, adorou. Em outro momento eu quero trazer para ti a mensagem dos salmos imprecatórios. Não sei se você já ouviu falar nos salmos imprecatórios. Salmos imprecatórios são salmos que Davi mais reclama do que pede bênção ou do que louva ao Senhor. São poucos, 5 salmos específicos, porque outros que são considerados imprecatórios, ele não está reclamando da companhia de Deus, mas ele está falando dos seus inimigos. Esses imprecatórios, Davi reclama com Deus. Ele pergunta para Deus: Senhor, eu vou ter que esperar outro Deus, porque o meu Deus não está falando comigo. Às vezes a gente acha que a adoração é apenas eu só agradecer a Deus. É só a parte que Davi diz assim, louvado seja o nome do Senhor, bondade e misericórdia são as características do Senhor, louvado seja o Senhor para todo sempre. Às vezes a gente acha que a adoração é só isso, mas a adoração é também você no sofrimento, no auge do sofrimento, você consagrar a sua vida a Deus e dizer: Senhor, eu perdi tudo, mas o Senhor continua sendo meu Deus. Ele não está faceiro. A gente olha às vezes e diz assim: e Jó adorou o Senhor. E aí então diz: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Alguns acham que é assim, né? Bendito seja o nome do Senhor. Não, Deus deu, Deus tirou. Tá tudo certo. Tudo certo nada. Ele está em desespero, pranto. E a indignação é tanta. Esse era um costume de Israel. Se alguém fizer isso hoje, é um negócio esquisito demais. Mas era um costume de Israel. Quando alguém estava muito triste, ele rasgava suas vestes. Rasgava. Era indignação. Hoje acho que a gente, sei lá, joga prato na parede, copo, quebra umas coisas assim, né? No tempo da Bíblia, se rasgava as vestes e rapava a cabeça. Raspava tudo, ficava carecão. Botava cinzas na cabeça e pano de saco. Era para entender que estava de luto. E era um momento respeitável. As pessoas, ele andava pela rua assim. As pessoas, quando ele ia em algum lugar, as pessoas olhavam e diziam: não, deixa ele quieto porque ele está de luto. Dá um tempo para ele. Era um símbolo do luto. Jó estava indignado, Jó estava em luto, Jó estava angustiado. E agora vem algo que a gente não entende. O algo que a gente não entende está no capítulo 3. No capítulo 3 agora Jó começa a colocar para fora a sua indignação. E ele diz assim, verso 3, Jó capítulo 3, verso 3: maldito dia que eu nasci. E ele diz então: a noite em que nasceu um homem, que seja amaldiçoado, que aquele dia seja convertido em trevas, e que Deus lá de cima não tenha nem cuidado dele, e que nem se resplandeça a luz sobre aquele dia, que as trevas reclamem ele, e reclamem ele da sombra da morte, e que habite o dia que eu nasci sobre as nuvens, e que espante tudo que puder enegrecer esse dia.
aquela noite que dela se apodere densas trevas, que não tenha felicidade nenhuma entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. E agora ele diz, verso 8, amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar. Olha a indignação de Jó. Se alguém souber amaldiçoar, amaldiçoe o dia que eu nasci. Maldito dia que eu nasci. Em outras palavras, é aquela máxima de Jó dizendo, não devia nem ter nascido. Que raiva essa vida. Que droga de vida. Não devia nem ter nascido. Por que eu fui nascer? Miserável esse dia. E aí, e não para por aí. Verso 9, escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, e que ela espere a luz, e a luz não venha. E aí então, verso 11, por que que eu não morri na madre? Por que que não expirei ao sair dela? Jó dizendo, quer saber, eu devia ter nascido e morrido ali. Por que que eu já não morri no ventre da minha mãe? Indignação de Jó, é um homem que adorou a Deus, mas agora no capítulo 13 ele está amaldiçoando o dia do seu nascimento, dizendo que não deveria nem ter nascido. E o capítulo 3 inteiro é assim, inteiro. E aí então vem o capítulo 4, na minha versão, no capítulo 4 tem um subtítulo, ele repreende Jó. E aí depois do capítulo 5, ele exorta que Jó busque a Deus. Olha só. Ele está dizendo assim, ô Jó, tu tá maluco, cara? Isso é pecado. Tu tá pecando contra Deus. Não se amaldiçoa o dia do nascimento. Tu tem que buscar a Deus, é isso que tu tem que fazer. Tu tem que buscar a Deus e pedir perdão. Tem que pedir perdão para Deus pelas coisas que tu está dizendo. Isso não se diz de Deus. A fala de ele é a fala mais popular entre nós. Sabe por quê? Porque o ser humano, nós não sabemos respeitar uma pessoa em angústia. A gente não sabe respeitar. A gente só aprende a respeitar quando passa por uma coisa parecida. E lembre, ninguém passou o que Jó passou. Quando a gente passa uma coisa parecida com outra pessoa, a gente aprende a respeitar. E a gente ouve frases assim, olha, deixa ele assim. Eu já passei pelo que ele está passando, eu sei como é, não é fácil. Deixa ele. A gente só sabe dizer isso quando passa algo parecido. Fora isso, a gente não sabe respeitar. A gente não sabe e a gente fica corrigindo pessoas em luto. E sabe uma coisa impressionante? Às vezes quando realizo algumas cerimônias fúnebres, a gente vê família brigando, as pessoas brigando, discutindo, porque um não sabe respeitar o luto do outro. E as pessoas reagem de formas diferentes. Não apenas não sabemos porque não temos o mesmo problema, como também a gente reage de forma diferente. Porque nós temos perfil de temperamento diferente. Eu e você precisamos aprender a respeitar a angústia das pessoas, porque o que ela está passando, para ela pode ser mais intenso do que para você. Às vezes alguém diz assim, olha, eu também perdi um filho, não é assim, é a maior dor do mundo, não é assim, para ele é assim, para você pode não ser, mas para ele pode ser pior, a reação pode ser pior. Eu vivi uma situação muito difícil como pastor, dessas de perda, muito difícil. Um irmão, um líder nosso da igreja, que sofreu um acidente de bicicleta, bateu com a cabeça e morreu. Um domingo, estava voltando para almoçar. Imagina a família esperando o homem almoçar, pai de 3 meninas. E na família tinha reações diferentes. Tinha pessoas da família que ficavam constantemente nas redes sociais, quase todo dia, postando vídeo dele cantando, postando foto, postando vídeo dele pregando. E outras pessoas da mesma família diziam assim, eu não aguento mais essa gente que fica como se estivesse trazendo ele à vida, isso me machuca mais ainda. Para alguns isso machuca mais, para outros isso conforta. É diferente, a reação nossa é diferente. Então, ainda que eu passe por algo parecido para me compadecer da dor de alguém, ainda assim pode ser que a minha reação seja diferente. Nós precisamos aprender a respeitar alguém que está em luto, que está em tristeza profunda, que está em angústia e que não está bem naquele dia. E a gente não sabe fazer isso.
E ele faz, não soube fazer isso. E ele foi além, ele foi pior. Ele faz ainda, está dando a entender não, ele está apontando diretamente que Jó não está buscando a Deus. Que Jó está falhando com Deus. Que isso que Jó está fazendo não se faz. Jó passou pela maior depressão que a Bíblia pode descrever. Já passou por depressão? Já sofreu de depressão? Uma coisa é estar deprimido, que é diferente de depressão. Depressão é uma doença, é sério. E a gente não aprendeu a respeitar ainda. O sentimento daquele que tem depressão é igual ao de Jó, mas pode piorar. Jó não chegou a ponto de tirar a sua vida, e Jó também não tentou. Ele pediu para Deus tirar, mas ele não tentou. Pessoas com depressão tentam tirar a sua vida. E a gente, sem entender nada do assunto, sabe o que vai fazer? Vai lá e diz assim: tu precisa buscar Deus, porque esse teu problema é que tu não está buscando a Deus. Uma coisa a gente tem que separar. Assim como existe doença do coração, existe doença do sistema nervoso, chamada depressão, entre tantas outras. Como tem doença do pulmão, tem a doença do sistema nervoso. E é engraçado que às vezes a gente pede oração na igreja, irmãos, vamos orar aqui por um irmão nosso que ele vai fazer uma cirurgia, ele tem um problema sério de coração. E aí a gente se compadece e ora porque o irmão está com um problema de coração. E quando o assunto é depressão, a gente não tem a mesma forma de misericórdia, a gente não se compadece do mesmo jeito. Mas é uma doença diagnosticada. Tem um mapa cerebral que mostra que o mapa cerebral de uma pessoa com depressão é diferente do mapa cerebral de uma pessoa que não tem depressão. É simplesmente aquela chavezinha do sistema nervoso que ajuda a produzir serotonina e dopamina, ela não funciona. Ela desligou, ela precisa de incentivos externos, como alguém precisa colocar uma válvula no coração, como alguém precisa colocar um marca-passo no coração, porque o coração já não funciona mais do mesmo jeito. É doença do sistema nervoso, e enquanto a gente não aprender isso, nós vamos ser iguais os amigos de Jó, iguais. Depressão é assunto sério, e existem vários casos na Bíblia. Elias é outro. Moisés é outro. Moisés. Pensa comigo na história de Moisés. Moisés é um cara que passa 40 anos no Egito, comendo do bom e do melhor, no melhor lugar possível, do melhor país do mundo naquela época, na melhor casa possível. Ele tem tudo do bom e do melhor no mundo. E agora ele perde tudo. E ele passa 40 anos na casa de Jetro. Conhece Zípora? 40 anos na casa de Jetro. E quando Deus chega, a gente acha, eu uso essa expressão porque não é do sermão, mas eu uso essa expressão sem explicar. Hoje eu vou explicar. Moisés, quando Deus chama ele, Moisés responde: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sou o homem certo para falar. Vocês estão de brincadeira comigo, se eu e você acreditamos nessa fala de Moisés. A fala de Moisés não é uma fala sincera. A fala de Moisés é uma fala doentia, de quem está doente. Porque Moisés não é pesado de língua, ele foi preparado na melhor escola do mundo. De língua ele não tem como ser pesado, é impossível. Impossível. Ele estava pesado de língua, ele não é pesado de língua. Ué, mas como é que a gente pode afirmar isso? Porque chega uma hora e Deus concorda com Moisés, embora Deus vai argumentando. Ele diz assim: Moisés, quem é que fez a língua do ser humano? Moisés consegue argumentar com Deus. Olha o tamanho da depressão de Moisés, do nível dele dizer: não vou, não quero, não vou, não quero, não vou e não quero. Eu vou te usar, não quero sua pessoa errada, eu vou te usar. Olha só, joga no chão aqui essa vara, vira uma cobra, pega pela cauda, ó, pronto, virou uma vara, tá vendo? Eu vou te usar. E ainda Moisés, isso Deus mostra antes para Moisés. E aí Deus diz: vai lá que eu vou te usar. E Moisés diz: não, mas não dá, eu sou pesado de língua. Quem fez a língua, Moisés? Quem fez a boca do ser humano? Não fui eu? Foi, mas eu não falo bem.
Sabe, as pessoas dizem isso para mim, isso eu entendo. Como eu sou um ser humano comum, eu sou só o teu pastor. E às vezes nos concursos de oratória do Desbravador, todo ano eu ouço isso. Todo ano, o Desbravador que foi escolhido pelo clube para fazer a representação e pregar em nome do clube, ele chega e diz: pastor, eu não consigo. Consegue, se tu for escolhido é porque tu consegue. Ele argumentar comigo, está tudo certo. Porque eu não vou dizer para ele assim: eu conheço a tua história, eu conheço a tua casa, fui eu que te fiz. Não foi. Deus é o próprio Criador. Ele está dizendo: Moisés, fui eu que te fiz. E Moisés dizendo: não, eu não sirvo não. Ele consegue discutir com Deus o tamanho da depressão de Moisés. Isso é depressão. Não é que ele está arranjando desculpas, é que ele não consegue. Emocionalmente Moisés está totalmente afetado, ele não consegue, não vai, provavelmente no íntimo do coração dele ele até queria. E aí então Deus diz assim: tá bom, Moisés, eu vou mandar o teu irmão Arão, mas tu vai junto, eu vou falar contigo, e o teu irmão Arão fala com o faraó. Sabe, tu já prestou atenção no momento da Bíblia em que Moisés começa a falar e Arão não fala mais? A gente nunca se dá conta, a gente não sabe ainda, só se fizer uma leitura bem devagarinho para perceber: opa, Moisés começou a falar por conta. Tem um momento na Bíblia em que Moisés começa a falar por conta, que ele não pede mais para Arão falar. Por quê? Aqui é a coisa que a gente precisa entender. Depressão não é falta de fé. Depressão não é falta de Deus. Depressão não é falta de buscar Deus. Mas quando você intensifica a tua busca a Deus, quando você intensifica a tua busca na fé, quando você intensifica o teu envolvimento com a igreja, isso te ajuda a vencer o seu problema, a se recuperar da doença depressão. Isso te ajuda. Não é falta, mas o envolvimento te ajuda a vencer. Uma pessoa com depressão tem pelo menos algumas orientações importantíssimas que um médico vai dizer. Primeiro, você necessita, que tem depressão, precisa de vitamina D, precisa se expor à luz do sol, precisa. Teu organismo precisa. Segundo, você precisa de exercício físico, necessita disso. A depressão, olha, entenda, a depressão não é falta de sol, mas o sol ajuda a vencer. A depressão não é falta de exercício, mas o exercício te ajuda a vencer. A depressão não é falta de envolvimento social, e essa é uma das coisas mais incríveis que eu descobri. Mas o envolvimento com causas sociais te ajuda a vencer a depressão. Um projeto com a ADRA, um projeto numa PAI, um projeto com crianças necessitadas, um projeto no asilo. Não tem quem não saia desses projetos como se estivesse voando. Você sai leve, porque realizar algo em favor das pessoas e ver as outras pessoas sorrindo por algo que você fez te ajuda a vencer. Mas a depressão não é falta de ajudar as pessoas, está entendendo? E aí chega no ponto em que são 5: luz solar, exercício físico, auxiliar outras pessoas, alimentação, uma alimentação de preferência sem nada de açúcar para quem está com depressão, de preferência. E o 5º, especialistas ateus fazem a seguinte pergunta: você tem alguma religiosidade? Se apega em alguma coisa espiritual? E a pessoa diz assim: sim, então busque isso, porque isso vai te ajudar. Trazendo para a nossa realidade, não é falta de fé, mas quanto você mais busca Deus, isso te ajuda a vencer. Entendeu? A gente precisa entender isso. Isso precisa ficar claro para nós. E agora eu quero terminar a mensagem dessa noite te fazendo pensar o seguinte: capítulo 4 ele repreende Jó. Capítulo 5 ele exorta Jó, dizendo: tu tem que buscar Deus. E aí tem mais, depois entra Bildade, capítulo 8, ele afirma a justiça de Deus, como se estivesse dizendo para Jó: Jó, tu está sendo injusto, Deus é justo, tu não, tu está sendo injusto. E aí você vai passando capítulo por capítulo, até que chega no final, último capítulo do livro de Jó, para nós concluirmos. Jó, capítulo 42. E aqui é o extraordinário. Essa é a hora de Deus falar.
Depois de Jó chorar, resmungar, xingar, brigar, amaldiçoar o dia do seu nascimento, dizer que não devia nem mesmo ter nascido, depois dos amigos de Jó dizerem: tu está blasfemando contra Deus, tu tem que buscar Deus, entenda a justiça de Deus, pede perdão. Eles falam isso ao longo do livro: pede perdão para Deus, Jó, tu está pecando. É a hora de Deus. Está na hora. O silêncio de Deus se fez por 40 capítulos. Está na hora de Deus falar. E agora o Deus que age em silêncio resolve quebrar o silêncio. E a Bíblia conta assim, capítulo 42, verso 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Isso é incrível. O cara que está defendendo Deus, o homem que está dizendo assim: busca Deus, Jó, tem que buscar Deus, tu é injusto, tu é pecador, busca Deus, pede perdão, que isso aí que está fazendo não se faz. Deus agora, vou resolver falar. Ele faz, e Deus fala com ele faz. Ele fala com Jó também, mas agora ele fala com ele faz. Ele faz, fica quieto, não aguento mais te ouvir. Tu não falou nada certo a meu respeito, nada, como fez Jó. E agora é que é incrível, o depressivo, agora é que é incrível. Vocês, Deus está dizendo, vocês vão pegar 7 novilhos e 7 carneiros, e vocês vão até o meu servo Jó, e vocês vão oferecer um holocausto por vocês, e o meu servo Jó vai orar por vocês, porque dele eu vou aceitar a intercessão, para que não vos trate segundo a vossa loucura, porque vocês não disseram nada certo de mim, assim como fez meu servo Jó. Então aquele que está amaldiçoando o seu nascimento, Deus diz: ele vai orar para mim e ele vai interceder por vocês. Aquele que está defendendo a Deus, Deus diz: vocês não falaram nada certo a respeito de mim. Por quê? Porque não se argumenta com quem está sofrendo. Não se faz isso, isso é loucura. E quem está dizendo que é loucura é o próprio Deus. Deus diz que é loucura. Aceitarei a intercessão do meu servo Jó, e que não vos trate segundo a vossa loucura. É loucura você argumentar com alguém em sofrimento. E tem uma expressão repetida no livro de Jó por ele. E lembre, Deus diz assim: ninguém falou o correto a meu respeito como fez meu servo Jó. Quando os amigos de Jó começam a criticar, Jó diz assim: vocês estão levando em conta demais palavras jogadas ao vento. As minhas palavras foram jogadas ao vento. É assim no momento de angústia. A gente fala muita coisa que nem quer falar. Só fala, porque está em angústia. O incrível do teu Deus é que Ele entende isso. Quem não entende somos nós. E para Deus, quando a gente não entende, a gente está agindo de forma louca. É o contraste do que as pessoas compreendiam nos anos 80, nos anos 90. Como eu ouvi isso de pessoas com depressão? Fulano lá tá louco. Está louco. E Deus está dizendo o contrário. Louco, loucura, é aquele que quer contender com quem está em angústia. Não se faz isso. E o teu Deus sabe, conhece o teu coração. Ele sabe das tuas angústias. E é por isso que eu sempre digo para todo mundo que conversa comigo: não quero orar. Tá bom. Então vamos fazer assim. Quando tu não quiser orar, tu começa a tua oração assim: Senhor, eu estou aqui e eu não estou afim de falar contigo, porque eu estou chateado, porque eu estou irritado. O Senhor está onde? Onde é que o Senhor está diante do meu problema? Se tu ler o Salmo 69, é assim que Davi conversa com Deus.
Deus quer que eu e você busquemos Ele, ainda que na nossa oração a gente transborde para Deus somente angústia. Por que o Senhor deixou eu nascer? Por que o Senhor me livrou daquele acidente? Não deveria eu ter morrido lá, que o Senhor me matasse lá. Você não quer orar? Então ora como você precisa. E diz para Deus que não quer orar, porque o teu Deus quer ouvir o teu sofrimento também. Deus não levou em conta as palavras de Jó quando ele amaldiçoou o nascimento dele. Quando ele diz, por que Deus me deixou nascer? Deus não amaldiçoa. Deus diz que Jó fez certo. Por que Jó fez certo? Porque ele está falando com Deus. Porque isso é adoração. Adoração é, eu estou feliz, eu agradeço a Deus, eu estou bem, estou enriquecendo, tenho um carro novo, meus filhos passaram no vestibular, está dando tudo certo, agradece a Deus. Deu tudo errado. Então busca Ele, conversa com Ele. Isso é adoração. É você entender que a história da tua vida inteira depende de Deus. Inteira. E então a Bíblia conta, verso 9, então foram Elifaz o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E olha que incrível. A Bíblia diz, Elifaz, Zofar, Bildade, fizeram como o Senhor fez, e diz, e o Senhor aceitou a oração de quem? De Jó. Deus está tão indignado com eles, da forma que eles estão agindo com alguém em sofrimento, que a Bíblia ainda diz, eles oraram ao Senhor, e Deus aceitou a oração de Jó, porque foi Jó que intercedeu por eles. Isso é incrível. Isso é incrível. E no verso 10 a Bíblia diz, mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que ele antes possuía. Eu quero ler contigo a frase, para mim, a mais linda do livro de Jó, que está no capítulo 19. Vai lá e nós vamos encerrar com esse texto. Capítulo 19. Eu não combinei, até não combinei porque eu não sabia que a Evelyn ia cantar essa música, então eu gostaria que tu terminasse cantando para nós de novo, Evelyn. Tá? Vamos reorganizar aqui, Vitor. A gente vai terminar com a música da Evelyn. Essa para mim é uma das frases mais lindas da Bíblia. E ela diz assim, eu sei, capítulo 19, verso 25, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Aqui Jó já tinha amaldiçoado o seu nascimento, e depois disso ele faz de novo, porque essa é a vida de alguém em depressão. Você tem altos e baixos, você consegue orar e louvar a Deus, no outro dia não consegue mais, e Deus compreende teu coração. Isso é incrível. Agora, lembra que eu te disse que no final eu iria dizer a razão do livro de Jó? Toda essa desgraça inteira que acontece, sabe o que acontece? O livro de Jó está registrado por Moisés. Ele é o autor do livro de Jó. E ele está registrado para escancarar o caráter de Satanás. Sabia? Porque Satanás não percebe, ele quer dar uma despertalhão, e ele não percebe que ele mordeu a isca. Quando Deus dá para Satanás a chance de ele fazer, olha, Deus diz assim, faz o que tu quiser com Jó, eu deixo, o que tu quiser pode fazer. Sabe o que Satanás poderia fazer? Ele poderia aparecer para Jó e dizer, tudo bom, Jó? Eu quero me apresentar. Ele poderia dizer assim, eu sou aquele que vai triplicar tudo que você tem. Beleza? Tá bom. Daqui 3 meses, quando tudo estiver triplicado, eu vou voltar e vou te dizer quem eu sou. E ele poderia triplicar tudo que Jó tem. E depois de 3 meses dizer assim, eu vou te dizer quem eu sou agora. Eu sou o Satanás, o adversário. Mas fui eu que te ajudei a ter toda a riqueza que tu tem agora. Porque Deus disse, faz o que tu quiser. E Satanás revela
que o caráter dele é destrutivo. Satanás revela que ele é o autor da destruição, porque quando Deus diz, tu pode fazer o que tu quiser, ele age para destruir. Se ele quisesse ganhar Jó, ele poderia inverter, mas na chance que ele tem, ele destrói, destrói e destrói. Satanás revela para todos os mundos, agora ele achando que estava dando uma de esperto, se apresentando como, olha, eu sou o dono da terra. Quem que vocês são aí? Ah, o mundo de vocês. Ah, tu é de qual mundo? Ah, tá legal. Eu sou o dono da terra, só para avisar para vocês. E diante do universo inteiro, ele mostra que ele é um destruidor. Ele quer se gabar para o universo inteiro, ele quer se achar para o universo inteiro, ele aparece com arrogância para o universo inteiro, e para o universo inteiro ele mostra que é um destruidor, e que ele não vale nada. É incrível como ele se entrega, e é incrível como Deus cuida de Jó, e como Deus permite, através da história de Jó, que o caráter de Satanás seja revelado. É incrível, o livro de Jó mostra a essência de quem Deus é para conosco, e mostra a essência do que Satanás faz com a gente. Por isso, não vale a pena cair em qualquer estratégia de Satanás. Por isso não vale a pena, porque parece bom, e até mesmo aquilo que ele dá de bom, ele consegue destruir. Eu quero te convidar a refletir nessa canção, de novo. A gente ouviu ela, a gente pensou, mas agora eu quero te convidar a pensar com o livro de Jó no coração, e com a tua história. Não sei se tu já perdeu tudo, não sei o quanto tu já perdeu, mas pode ser que ainda tenha perdas maiores, pode ser que tenha angústias maiores, e se tiver, lembre que no livro de Jó Deus permanece 40 capítulos em silêncio, mas em algum momento, você pode ter certeza na tua história, o teu Redentor vive, e ele se levantará na tua história. Amém? Meus pais me disseram que sábios não falam muito, que ao invés de falácias preferem a eloquência dos atos. Falácia sem freio é virtude pros tolos, atuar em silêncio é a glória de poucos. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos para mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira, os frutos do campo, que a seca desfaça a colheita, frustrando os meus planos. Ainda que falte a resposta
resposta ao clamor. Eu me alegro em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Em um mundo que é tão barulhento, seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos para mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Em um mundo que é tão barulhento, seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos para mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Vamos nos colocar em pé para orar? Eu quero te convidar por 30 segundos para te fazer a tua oração, para te agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelos mistérios que eu não conheço. Me ensina a te reconhecer no silêncio. Me ensina a te reconhecer na dificuldade. Conversa com Deus. Senhor, nós começamos uma oração em que vamos terminar nas nossas casas, talvez junto com nossa família, talvez um pouco antes de dormir, na cabeceira de nossa cama, de joelhos. Mas a nossa oração nós queremos juntos agora te agradecer. Agradecer pela certeza na história de Jó que o Senhor nunca virou as costas. Que o período em silêncio foi por um propósito, mas que depois de toda angústia veio uma bênção sem medida. Depois de todo o sofrimento, o Senhor deu em dobro para Jó tudo que ele tinha, tudo que ele perdeu, inclusive filhos e filhas. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque nós nem sempre vemos e sempre percebemos, mas o Senhor está sempre ali conosco. E nós queremos te pedir que o teu Santo Espírito nos perturbe, se necessário. Mas quando não quisermos orar, que o Senhor nos incomode até o ponto de nós abrirmos o nosso coração, nem que seja na mesma angústia de Jó, nem que seja com palavras de desespero, mas que nós lembremos na angústia que até mesmo no pior momento,
nós podemos contar contigo. Obrigado porque Tu és o nosso Deus, não por coisas que o Senhor faz, mas por tudo que Tu és. E por tudo que Tu és, nós Te adoramos nessa noite e pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre cada família e faça uma cerca ao redor deles. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.